Boa noite, amada igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Que alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, verso 25. Mateus, capítulo 14, verso 25. Amém? A gente passa tanto álcool nas mãos que para correr a folha da Bíblia aqui tá difícil. Resseca tudo, né? Amém? Que louvor abençoado. Quem foi abençoado pelo louvor? Amém? Amém. Falou muito ao meu coração. Amém, queridos? Uma página aqui. Aí. Amém, queridos? Mateus capítulo 14, verso 25. Um texto muito conhecido. Os três evangelistas vão narrar essa passagem. Mateus 14, João 6 e Marcos 6 vão falar sobre essa passagem. A minha versão diz assim, a NAA. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. O verso 16. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medos, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não temas. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Senhor Deus, ó Pai, fala aos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, entender que o Senhor é o Deus que tudo pode. Tudo, ó Pai, está no controle das tuas mãos. Que essa palavra, Pai, possa alimentar a tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quem já ouviu essa palavra tempestade? Muitos, quando ouvem essa palavra, assustam, têm medo, apavoram. Quando eu era criança, quando o tempo começava a fechar, o tempo começava a ficar escuro, a minha vozinha corria para dentro de casa, se desse oportunidade, ela entrava debaixo da mesa, de tanto medo que ela tinha. Quando eu fui crescendo, fui ficando mais velho, eu descobri que lá no interior de Minas, por volta ali de Sete Lagoas, quando ela era criança, foi criada ali naquela região, ela contava que uma tempestade, quando ela ainda era criança, ali por volta de 1910, por aí, um vento, uma tempestade vem e leva toda a sua casa, ela com seus irmãos, e ela, a partir desse momento, ela teve trauma de tempestade. O tempo não podia fechar, que ela, acho que vinha a memória dela sobre a tempestade. E muitos de nós, ao ouvir essa palavra, nós também associamos com problema, com dificuldade, e com várias outras coisas desconfortáveis. Alguém já disse que 10% é o que acontece comigo e 90% é como eu reajo a isso. E o que fazer quando as coisas saem do controle? Quando tudo se volta contra nós? Quando toda a esperança de nos salvar se vai? Aqui, os discípulos de Jesus entraram em um mar, chamado Mar da Galileia, mas na verdade é um lago, de extensão de mais de 22 quilômetros. E esses discípulos, ao estar ali por volta do meio desse mar, começa uma tempestade, jogando o barco para um lado e para o outro. E então, começa o desespero. Marcos 6, capítulo 47 vai dizer assim, ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho na terra.
Vamos falar um pouco sobre o contexto até chegar aqui neste momento. João Batista, o homem que pregava no deserto para as multidões, o homem que anunciou Jesus, que viria como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, foi decapitado por Herodes, por anunciar o seu pecado, que ele estava com a esposa do seu irmão. João Batista foi decapitado. E logo em seguida, Jesus e seus discípulos vão para um lugar para orar, para descansar. Acredito eu que aquela situação de incerteza, de pânico, que o pregador tinha sido decapitado, também circulava ali por entre os discípulos. E eles estavam todos preocupados. Jesus saiu para orar, em um ponto separadamente com os seus discípulos. Vamos falar umas férias. Jesus no alto do seu ministério, já chegando próximo, Jesus ser crucificado. E Jesus, ao chegar no local, a multidão já tinha abreviado o caminho, já estavam lá. Eles já tinham chegado primeiro do que o próprio Jesus e seus discípulos. Os discípulos desesperados, preocupados, as nossas férias foram frustradas. Tudo foi por água abaixo, mestre. E agora o que vamos fazer? E a multidão foi ficando o dia todo, e Jesus pregando, Jesus falando a todas essas multidão. E então, ao chegar o fim da tarde, os discípulos ficam desesperados. Mestre, esse tanto de gente, não tem o que comer e não tem onde comprar comida. O que vamos fazer? Vem André, lá do meio dos discípulos, e fala: mestre, tem um garotinho ali, que tem 5 pães e 2 peixes, o que podemos fazer? Levando em relação a uma multidão, era praticamente nada. Jesus vai falar para ele: dai-vos de comer. Então Jesus pega esses pães e esses peixes, dai graças a Deus, e os discípulos começam a distribuir. E então o milagre é feito. E foram alimentados mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E aí começa um problema. Aquelas pessoas que foram alimentadas por Jesus disse: não, esse então tem que ser o nosso rei. Esse homem aqui nos alimentou. Aqui no meio do deserto ele fez pão brotar. Então esse tem que ser o nosso Jesus político. Esse tem que ser o nosso rei, porque ele nos alimenta, ele nos traz alimento, ele tem que ser o rei. E Jesus, já vendo o que ia acontecer, que provavelmente os seus discípulos seriam afetados com esse sentimento, Jesus manda os discípulos, entram no barco e vão. Jesus não simplesmente pediu: vocês querem ir no barco? Não. Jesus disse: vão. Entram no barco e vão. Provavelmente, as sobras, os cestos que sobraram de alimento, provavelmente, creio eu, poderiam estar ali, no meio desse barco também. Jesus, ao perceber que os discípulos poderiam ser contaminados, antevém e dá-lhes uma ordem para que eles possam ir para o mar. Vão para o outro lado. E assim os discípulos fizeram. Assim, os discípulos entraram no mar, ainda tardezinha. A noite ainda não tinha chegado. Os discípulos entraram. E logo que eles começaram a avançar dentro do mar, começou uma tempestade. Uma terrível tempestade. A pergunta é: por que Jesus não usou os discípulos para despedir das multidões? Por que Jesus não pediu: vai lá, despede a multidão e depois vocês vão e entram no barco para ir? Para não ser contaminado com todo tipo de conversa, com todo tipo de conversa que possa tomar os seus corações. Jesus lhe dera uma ordem. A tarde já estavam chegando. E eles no meio do mar. Jesus vai para o monte orar. E os seus discípulos no meio do mar.
E então começa a tempestade. Esses homens eram pescadores, esses homens conheciam esse mar, esses homens tinham vivido, sido criados dentro desse mar, e uma terrível tempestade. Em uma outra passagem, nesse mesmo mar, esses discípulos atravessando para o outro lado, Jesus tirando um cochilo no barco, começa também uma tempestade. E os discípulos desesperados vão atrás de Jesus. Mestre, mestre, não te importa que nós morramos? Não te preocupa comigo, com os seus discípulos? Nós estamos aqui desesperados. E Jesus vai e acalma o mar. Homens de pequena fé. Muitos desses homens, ao perceber que essa tempestade não era uma simples tempestade, era uma terrível tempestade. Em Marcos, vai dizer que Jesus foi para o monte orar sozinho. Agora, Jesus não estava no barco com eles. Eles estavam só no meio da tempestade. Se o mar da sua vida está revolto, se a crise está chegando, se a tempestade está instalada na sua vida, quando as coisas fogem do controle, não temas. Jesus está no controle de todas as coisas. Quando a situação se torna incontrolável, quando a morte está aspirando contra você, não temas. Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus, ele não perdeu você de vista. Jesus não perdeu a mim de vista. Jesus está olhando lá das alturas. Jesus está olhando para tudo o que está acontecendo. Essa pandemia não pegou Jesus de acaso. Jesus não estava despercebido quando veio a pandemia. Como aqueles homens, eu e você, muitas vezes perguntamos: como posso entender que Jesus, depois de fazer um grande milagre, me manda para o olho do furacão? Depois de milagres, depois de curas, Jesus me manda para o meio de uma tempestade. A tempestade, queridos, também faz parte da agenda de Deus. A tempestade, ela não pega Deus desprevenido. A tempestade em nossas vidas, ela pode vir de duas maneiras. Primeiro, para nos corrigir. E segundo, para nos tornar mais fortes. Para nos tornar calejados, para suportar as dificuldades. Quando eu e você, às vezes andamos na contramão de Deus, Ele vem e coloca uma tempestade, para que nós possamos mudar de direção e voltar para Ele. Um exemplo, o profeta Jonas. Deus também manda uma tempestade em nossas vidas, para nos tornar mais fortes, para que nós possamos tonificar a nossa alma. Eu fico olhando Davi, ao ser ungido rei. O irmão Marcos falou, parece que ele até leu o meu sermão. Davi foi ungido rei, ele não foi colocado automaticamente no trono. Ele foi levado para um discipulado no deserto, para aprender, matar urso, matar leão, ter intimidade com o Espírito Santo, para ser usado em suas batalhas, para enfrentar Golias. Davi, ele foi usado, depois que ele passou pela escola. Paulo, após se converter, entregar sua vida a Jesus, passar pelo discipulado, ele e Barnabé foram escolhidos missionários para ir levar o evangelho a outros lugares. Por onde Paulo passou, ele levou pedrada, chicotada, apanhou, até chegar no ponto morrer decapitado. Foi preso.
Então, muitas vezes enfrentamos ventos contrários em nossas vidas. Enfrentamos dificuldades. Muitas vezes parece que a nossa história chegou ao fim. Aqueles homens embarcaram, pensando que íamos ter um final de noite tranquilo, que as nossas férias já se frustraram, mas pelo menos iremos chegar em casa e descansar. Mas não foi isso que aconteceu. No meio do trajeto, vem aquela tempestade. No meio do trajeto, vem aquele mar revolto. E muitas vezes isso acontece comigo e com você. Quando você está orando, buscando, você fala, agora as coisas vão fluir. Agora tudo vai dar certo. Aí de repente vem uma tempestade em sua vida. Tenha certeza, queridos, que Jesus não tirou os olhos de você. Jesus está olhando para você. Jesus, ele não chega do acaso. Tudo está em suas mãos. Jesus, ele não está ausente, ele está nos observando. Imagine que aqueles homens, após ter experimentado tantos milagres, aquele milagre dos pães e dos peixes, devem ter começado um murmurando para o outro: aonde está Jesus? Cadê o nosso mestre? Nós vamos morrer. A outra tempestade, o mestre estava no barco, e agora nem no barco ele está. Nós estamos sozinhos, nós vamos morrer. Muitas vezes nós falamos desse jeito para Jesus. O tempo passa, o tempo vai e nada do mestre chegar. Vamos fazer uma cronologia de tempo. Eles foram no começo da tarde, e já era a quarta vigília. Depois das 3 horas da manhã, nada, mais de 9 horas, esses homens no meio do mar, no meio de uma tempestade. Para alguns, 1 hora não é nada, 2 horas não é nada, 5 horas. Pega um voo e vai de um lugar a outro, de uma extremidade a outra, e passa o voo inteiro em turbulência. Aí você vai dizer, vai para o dentista, vai lá fazer um canal, vai lá fazer um reparo no dente, aquele motorzinho que não para no seu ouvido. Talvez para você 9 horas não seja nada, mas para quem está no meio de uma tempestade, horas são eternidade. Para quem está enfrentando uma terrível tempestade, 1 hora pode ser muito. Às vezes perguntamos, por que estou passando por essa enfermidade? Por que eu estou passando por crises, tantos sofrimentos? Por que essa pandemia? Eu oro, eu faço jejum, eu peço a Deus, e às vezes parece que Jesus está tão longe. Parece que Jesus está tão distante. Eu estou sozinho no barco. Eu estou sem ninguém. A demora de Jesus, muitas vezes, é mais grave do que o próprio problema. Muitas vezes, o silêncio de Deus parece doer uma eternidade aos nossos ouvidos. C.S. Lewis vai dizer que o sussurro de Deus aos nossos ouvidos grita como um alto-falante. Muitas vezes em nossa oração, nós falamos assim: até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? E tu não me responde. Até quando, Senhor? Eu oro há anos pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu relacionamentos. Até quando, Senhor? Esse sofrimento não acaba, essa angústia não acaba. Oh, Jesus, parece que o Senhor está tão longe. O meu barco está sozinho. Eu penso no dilema de Maria e Marta. Quando o seu irmão Lázaro adoece, vai chamar Jesus, manda mensagem para Jesus que Lázaro está doente. E nada de Jesus aparecer. Lázaro agrava, nada de Jesus aparecer.
Lázaro morre e nada de Jesus aparecer. Lázaro é sepultado e nada de Jesus aparecer. Muitas vezes é dessa forma que nós enfrentamos. Parece que o silêncio de Deus não vem na hora que queremos. Em Marcos 6,48 diz que, vendo-os em dificuldades, do alto, ele vai ao encontro dos seus discípulos. Jesus está vendo o que você está passando, queridos. Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe a tempestade que você está enfrentando. Ele está vendo. Jesus sempre vem. Não preocupe, ore, busca, porque Jesus sempre vem. Jesus sempre vem. Talvez você veio aqui hoje enfrentando uma tempestade pessoal, com filhos, saúde, empresa, parte financeira. Talvez o seu mundo interior está em uma tempestade. Talvez está desabando sobre a sua cabeça um tsunami, que só você e Jesus sabe. E Jesus, ele vai ao seu encontro. Jesus vai ao encontro daqueles homens. Jesus também vai ao seu encontro. Ele nunca nos desamparou. Ele sempre vem em nosso socorro. Ele sempre socorre os aflitos. Não temas, ele vem. Ele vem na hora. Ele não vem na hora que nós achamos. Ele não vem do meu jeito. Ele vem na hora que nós jogamos a toalha. Sabe por que Jesus veio na quarta vigília? Para mostrar para aqueles homens que é Ele que está no controle. Aonde todas as forças cessaram, aonde todas as possibilidades cessaram, Jesus vem e aparece. Do mesmo jeito com você. Quando você acha que chegou ao fim, que você não pode mais, que te colocaram um ponto final, aí Jesus começa a trabalhar. Aonde te colocaram um ponto final, Jesus coloca uma vírgula, amém, queridos? Comigo e com você, muitas vezes, nós nos sentimos sozinhos no barco. Muitas vezes, clamamos, buscamos, mas Jesus parece que Ele está longe. Parece que Ele não nos ouve. Jesus, Ele vem mesmo que seja na quarta vigília. No último instante, Jesus vem. De repente, em meio a uma tempestade, trovão, raio, de repente aparece um vulto caminhando sobre as águas. Sabe o que eu lembro daquele filme? Os mais novos aí. Um filme da década de 80, aquele Superman 2, uns parentes lá do Superman, que eram malfeitores, fogem lá da prisão, aí chega na terra todo poderoso, o líder dele começa a andar sobre as águas e querem que todos se ajoelhem para mostrar que ele é o Deus todo-poderoso. Então toda a divindade quer que as pessoas se prostam. Mas Jesus, ele anda sobre as águas para mostrar que o céu e o mar está em seu controle. O mar está debaixo dos meus pés. Tudo está no controle das minhas mãos. Jesus andou sobre as águas para mostrar a sua divindade, que tudo Ele está no controle. Em uma tempestade, é muito provável que aqueles homens estavam em pânico, mesmo conhecedores do ambiente. E muitas vezes, eu e você, em uma tempestade, também estamos em pânico. Só Jesus sabe o que estamos sofrendo. Um fantasma! Eu aposto que eu e você ia dar um grito. Ia gritar
Se não procurasse um buraco para enfiar, que é um fantasma. Se já não bastasse a tempestade, se já não bastasse o mar revolto, ainda um vulto, mas o que eu poderia esperar? Mas esse vulto era Jesus, queridos. Jesus vai falar: não temas, não tenha medo. Quando você estiver em pânico, ouça a voz de Jesus. Ouça o que Jesus está falando para você. Não temas. Jesus muitas vezes vai usar a tempestade. Jesus vai usar a circunstância para falar com você. Esteja atento. Ouça a voz de Deus. Jesus ensinou para aqueles homens que Ele é maior que a tempestade, que Ele é maior que a doença, Ele é maior que o medo. Não temas. Jesus quer enxugar as suas lágrimas. Jesus quer cuidar de você. Diante do susto, do medo dos discípulos, Jesus diz: tem de bom ânimo, não temas, sou eu quero cuidar de vocês, não temas. Mas o problema daqueles homens, a terrível tempestade, o mar revolto, o barco que estava quase afundando, Jesus vem e fala: não temas, não tenham medo. A tempestade era o problema para aqueles homens. Jesus, ao chegar perto daqueles homens, Ele não acalma a tempestade, porque muitas vezes Jesus, Ele não quer acalmar o exterior, Ele quer acalmar o nosso interior. Muitas vezes a tempestade no nosso interior é maior do que o exterior. Muitas vezes o nosso interior nos leva ao naufrágio. Muitas vezes as nossas emoções vão nos fazer perecer. Tem hora que você está afogando emocionalmente, mas por fora está tranquilo. Somente Jesus conhece o seu interior. Não tenha medo, não temas. Jesus disse: sou eu estou contigo, não temas. E Pedro, abusado como sempre, fala: se é o Senhor mesmo, me ordene que eu vá até o Senhor, eu quero ir, me ordene que eu ande até pelas águas. Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro, ousado, pulou na água e começou a caminhar. Mas não era 12, porque só um teve coragem? Porque Pedro era ousado. Pedro é igual eu e você. Pedro é aquele que falou para Jesus: mestre, eu serei capaz de enfrentar até a cruz no seu lugar. E depois ele vai negar Jesus. E ele vai passar pelo discipulado. E vai voltar para Jesus. E vai ser o maior líder da igreja. Aqui nessa igreja tem Pedro. Tem discípulos do Senhor Jesus. E Pedro começa a andar. De repente, Pedro tira os olhos de Jesus. E Pedro vai olhar para as ondas. Pedro vai olhar pelas tempestades. E muitas vezes nós fazemos isso também. Você ora, você jejuma, você está vendo um milagre na sua vida, você está vendo a conversão, de repente você desvia o seu olhar. Você tira o seu olhar de Jesus. Aí você começa a afundar de novo. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Prossiga para o alvo que é Jesus. Quantas vezes, mesmo depois de experimentarmos milagres, de ver curas, de ver os seus celeiros, de ver a sua vida financeira, o milagre, a mão do Senhor na sua vida, de repente você começa a afundar. Em um piscar de olhos, em uma cochilada, você começa a afundar. E de repente você vai clamar:
Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Pedro, ao olhar o tamanho das ondas, ele começa a afundar. Quantas vezes eu e você, ao olhar ao tamanho da tempestade que estamos enfrentando, você também começa a afundar? Nós temos milagres aqui nessa igreja. Como diz o irmão Marcos, nós somos um milagre. Você é um milagre. Jesus, ele é especialista em levantar o caído. Ele é especialista para levantar aquele que está no fundo do poço. Ele é especialista para levantar aquele que está afundando. Então, clame por Jesus. Jesus, salva-me. Não sei como você entrou aqui. Não sei qual o tamanho da sua tempestade. Mas Jesus quer te segurar pela mão. Jesus quer te colocar de pé em um lugar seguro. Jesus quer restaurar a sua história. Jesus veio para acalmar aqueles discípulos. Jesus veio para acalmar Pedro. Jesus está aqui para acalmar eu e você. A tempestade, ela não dura uma vida inteira. Depois do choro vem a alegria. Depois da tempestade vem a calmaria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Jesus vem na quarta vigília, colocando tudo debaixo dos seus pés. Aonde você fala que eu não consigo mais, Jesus te estende a mão e fala, segura nas minhas mãos. Jesus vem sobre as águas e te toma pelas mãos e te coloca novamente em um porto seguro. Não temas. A tempestade da alma é maior que a tempestade das circunstâncias. Jesus aproxima de mim e de você e diz, não temas. Quero convidar o ministério de louvor. Nós vamos louvar uma canção. Entenda esse refrão. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos colocar de pé, queridos? Vamos com o coração. Coloque diante do Senhor agora a sua tempestade. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele está te vendo lá do alto. Você não está sozinho, você não está sozinha. Ele está te vendo. Ele vem mesmo que seja andando pelas águas. Ele te estende a mão. Vamos cantar, queridos? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
tuas mãos, Senhor. Com tuas mãos, Com poder, vem me esconder, Senhor. se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Amém, queridos? Quem crê que sob a tempestade o Senhor também é Deus? O Kairos de Deus não é o nosso Cronos. O tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida, Ele sabe de todas as coisas. Queridos, se você submergir no mar, é uma possibilidade. Você pode ou não afundar, mas o Senhor, a sua poderosa mão, te tirar e te trazer à tona para respirar. Amém. Isso é uma certeza, queridos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. A tempestade ela quer te tirar do Senhor. A tempestade quer te levar para longe do Senhor. Não temas, não temas. O Senhor é aquele que vem andando sobre as águas. Pedro estava afundando, ele vai gritar: Senhor! Você grita para alguém que está longe. A palavra vai dizer que Jesus estende a sua mão. Jesus não está longe, Jesus está aí do seu lado. Então grite que Jesus está aí do seu lado. Ele está estendendo a mão para você. Jesus quer te trazer à tona para respirar. Jesus é aquele que fez todas as coisas. Descanse neles, meu querido. Vamos orar. E se aqui no nosso meio tem alguém ainda que precisa reconciliar com o Senhor, hoje é o tempo. Não perca tempo, não deixe a tempestade te levar para longe. Jesus está aí do seu lado, este é o tempo. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, este é o momento. Este é o momento de você entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Este é o momento. Erga suas mãos. Senhor, essa é a tua igreja. A igreja, Senhor, que está enfrentando tempestades. Mas nós cremos, ó Deus, que a tua poderosa mão vai nos erguer. Que a tua poderosa mão vai nos tirar, ó Pai, e vai acalmar essa tempestade. Nós cremos, ó Deus, nos teus milagres. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, ó Pai, pela recuperação da nossa irmã Gilene, por tantos outros, ó Pai. Continue, Senhor Deus, ó Pai, se manifestando, ó Pai, no meio do teu povo, trazendo a cura, trazendo a abundância, ó Pai. Aqueles, ó Deus, ó Pai, que estão precisando de um milagre financeiro, ó Pai, venha, Senhor Deus, ó Pai, e mude essa história. Aqueles relacionamentos, ó Deus, mude, ó Pai, a história, ó Pai, renova o amor, abre portas, ó Pai, onde tudo está fechado. Somente o Senhor é capaz de vir andando sobre as águas e nos tirar do meio da tempestade. Amém, Jesus. Essa é minha oração. No nome do Senhor Jesus. Amém, queridos.